E aí, galera? E o Vascão? Arrebentou o Sport, hein? Jogou bem. Verrete mais uma vez, 2 golaços. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, interessante isso. Primeiro tempo 2-0. Só que o primeiro gol do Verrete, aos 31 minutos, mas antes, aos 13, o Coutinho fez uma grande jogada, quase que faz um gol. 31 minutos, um cruzamento, Coutinho, sobra para o Verrete e o Verrete fatura. 31 minutos. Só que até os 13, 15, 20 minutos, o time do Sport era melhor, tocando mais a bola. Tanto é que a galera deu lá uns gritos e tal, para animar a galera. Então o Sport tinha mais volume de jogo, como sempre teve mais volume de jogo. Né? O Vasco só foi se arrumar dos 15, 20 minutos para o final do jogo. Até então, o time do Sport bem organizado, Sérgio Oliveira, meio do campo, matou a pau o meio do campo, tocando bem a bola, fazendo lançamento para o Christian. Pena que o Pablo se machucou, saiu aos 39 do primeiro tempo. Mas é um time bem organizado, o Sport, direitinho, tem um bom contra-ataque, tem uma saída de bola pelas laterais, só que é aquilo que a gente diz, não adianta você ter mais volume de jogo. O que vale é você dificultar para a zaga adversária e para o goleiro. Foi exatamente o que fez o Verrete. O time do Sport em cima, o time do Sport pressionando mais, inclusive a saída de bola do time do Vasco. E aí, nesse detalhe importante, cruzamento do Coutinho e o Verrete meteu o gol. 31 minutos. E aí, 40 minutos para os 2-0, 40 minutos, o Vasco estava, o Sport estava melhor? Estava. Não é que o Vasco estivesse ruim, não estou dizendo isso. O Vasco estava bom, de boca vazia. E o Sport estava bom, de boca cheia. Mas não adianta. Aí veio lá, o Verrete, cruzamento de novo, toque da direita, cruzamento, Coutinho botou para dentro da área, aí veio o Verrete. Verrete é um cara grande e tem bom corpo. Aí tá lá o zagueiro olhando a bola. Ele entrou por trás do zagueiro, eu achei falta. Trombou no cara, meteu a mão no pescoço do cara, empurrou o cara caiu, ele entrou de cabeça e fez o gol. E aí para tudo, que o VAR vai ver. O VAR deu gol. Aí aquela correria, o Sport reclamando pra caramba, aí vai o VAR. O VAR não viu nada. Aí eu até estava escutando o comentarista da televisão, ele falou o seguinte, que o VAR mostrou até aqui. A jogada da cabeçada em si, do empurrãozão, o VAR não mostrou. Então o árbitro viu aquilo que o VAR estava mostrando a ele. Mas todo mundo viu que foi um empurrão. Mas o Verrete não quer saber disso, e o Vasco muito menos, e a torcida não está nem aí. 2-0, tranquilo. Não tão tranquilo, porque o time do Sport estava valorizando os 2-0 do Vasco, porque estava jogando bem, estava marcando bem. Foram 2 gols de oportunidade. Apareceram lá as oportunidades, o cara meteu o gol. Como apareceram 2 ou 3 oportunidades para o time do Sport, que não foram aproveitadas. Isso cada um tem o seu pedaço. Mas o time do Vasco resistiu 2-0. Veio o segundo tempo. 9 minutos de jogo, córner,
cruzamento do córner, tá o Hugo Moura aqui, a baliza aqui, Hugo Moura aqui, cruzamento, ele quis tirar, o cara deu um toque nele, ele entrou na frente, o cara deu um toque nele, quis tirar de cabeça, a bola bateu aqui, entrou no cantinho aqui, ó, 2-1. Aí começou a ferver a história toda. E com esse gol, né, o Vasco levou uma trombada, levou um choque e subiu, começou a subir o time do Sport, que não estava acreditando. 2-1 para eles, né? 2-1, ou ele empata ou toma o terceiro. Ele foi para dentro. E poderia ter empatado o jogo, porque cresceu mais, né? Ele já estava jogando relativamente bem. Com esse gol, entusiasmou, partiu para dentro. E o time do Vasco recuou muito. Aí a galera começou a gritar. O treinador desesperado, porque isso não é o caso, mas os torcedores dizem isso. Tá virando, né, lugar comum. Toma um gol, o time recua, o cara cresce, vai para dentro, mete segundo, empata, desempata. Porra, começa a grilar o cara. E a galera sentiu isso. Sentiu porque o time do Sport não estava morto, está perdendo 2-0, mas ele estava jogando. É o que eu disse ainda há pouco, ele estava valorizando a vitória de 2-0 do Vasco. Aí ele mete 2-1, ele cresceu. Ele cresceu. E o time do Vasco deu uma bobeada, eles apertaram, tiveram duas grandes oportunidades. Teve o Léo Jardim, fez uma grande defesa de um chute de fora da área do Sérgio Oliveira. Esse Sérgio Oliveira no meio do campo, muito bom jogador, inteligente, olha o jogo, enxerga o jogo. Ele não deu um passe errado. E ainda deu 2 chutes perigosos para dentro da área para dentro do gol do Léo Jardim. Então, o time do Sport tentou algumas alterações, se tirou o Duqueiroz aos 20 minutos, botou Fabrício, tirou o homem de meio do campo, tirou o Lucas Lima, que a gente conhece de longa data, botou o Lene aos 20 minutos, então ele reforçou o meio do campo e abriu na frente. Tirou o Pablo e botou o Arthur. E foi para dentro. Ele arriscou. Né? No que você arrisca, você pode se complicar, mas pode complicar o adversário. E ele pretendeu isso. Foi para dentro, começou a pressionar e o time do Vasco, treinador sentindo a pressão, o que ele fez? Ele tirou o Coutinho, botou o Payet, que entrou bem na partida. É aquele negócio, Coutinho estava bem na partida, estava muito bem na partida. Até os 23 do segundo tempo. Aí começa a arriar. É o Payet. Se você botar o Payet de início, é isso aí, 23, ele arria. Ele vai arriar. Aí entra o Coutinho. Por isso que não pode jogar os dois. Porque você vai arrebentar os dois, 23 minutos do segundo tempo, você tem que tirar os dois, aí complica. Tem que botar um que pensa muito, cansou, bota o outro que pensa também. Foi o que aconteceu. Tirou o Coutinho e botou o Payet, aqui não teve problema. Mas aqui teve o Tietê pelo Jair. Tietê estava mais ou menos. 16 minutos saiu, então o Jair reforçou o meio do campo. Aí, 16 minutos, tirou o Garré, que não foi bem na partida, botou o Adilson. É um jogador mais veloz, jogador mais para frente. Tirou o Nuno Moreira, que estava mais ou menos, e botou o Ryan junto com... Tirou o Verrete e botou o Alex Teixeira. Então ele trocou 3 de frente e trocou 2 de meio do campo. Reforçou o time do Vasco. Aí começou a mandar no jogo de novo, não aceitando mais a pressão do time do Sport. Começou a segurar a bola, a tocar o jogo e a fazer o jogo de frente, fazer lançamento, principalmente lá pelo lado direito, que vem o apoio desse Paulo Henrique, que parece ter um motor na cintura. O cara corre pra caramba. Hoje ele ganhou uma bola no meio do campo, arrancou, ele foi dentro da área. Se ele desse um toquezinho para o meio, o Ryan ia fazer o gol. Ele não deu esse toque, chutou e a bola passou raspando do outro lado da baliza.
Mas o time do Vasco cresceu. Foi para dentro e aí, exatamente aos 37 minutos, o Ryan recebeu uma bola do Payet, entrou pelo lado esquerdo, bateu o zagueiro, entrou, bateu meio desequilibrado, mas pegou na bola bem, embora desequilibrado. E a bola entrou, 37 minutos, fazia o terceiro gol. Então, Verratti ao 31 e aos 40 do primeiro tempo. Hugo Moura contra os 9 do segundo tempo e o Ryan fechou a mala do Sport, 37 no segundo tempo. O time do Vasco jogou bem? Jogou relativamente bem. Vou ainda botar as duas dessas substituições. Por final, o Vasco resistiu, tocou bem, meteu contra-ataque, foi mais presença no meio do campo, ganhando o meio do campo. Coutinho muito bem, Payet também muito bem. Eu acho que o treinador já percebeu, né, essa entrada de um, saída do outro, né, ou vice-versa. Entra o Coutinho, fica o Payet fora. Entra o Payet de primeiro, fica o Coutinho de fora. Então ele está jogando com isso. E com o Jair e o Tietê também, já que o Hugo Moura é um cara mais marcador, mais plantado. Mas o Hugo Moura está chegando na frente. Hoje ele deu 2 chutes de fora da área. Não acertou, mas pelo menos ele está chegando perto ali de bater no gol. O Vasco, eu acho que deixou a galera satisfeita, embora o Garré e o Nuno Moreira não estivessem numa noite arrumada, Ferretti também saiu do Alex Teixeira. Deu lá um pique para lá, um pique para cá, mas não é jogador de segurar um pouco mais, tá sempre no lugar, espaço vazio, para tentar aparecer em alguma coisa. Aquela velocidade, aquele negócio, não tem mais. Muito bem. E o time do Sport, eu vou dizer, valorizou a vitória do Vasco porque foi um adversário que correu atrás, brigou o tempo todo. O craque do jogo, vou botar o Verratti com 2 gols. A baranga do jogo, eu não vou botar nem baranga do jogo. Vou botar vou juntar os dois, Nuno Moreira e o Pablo. As barangas do jogo. A arbitragem, como sempre, muito boa e a nota também é boa. É 0! Valeu, galera!